gente vai falar sobre uma doença chamada esquizofrenia. Tanto tempo de canal, tanto vídeo feito aí, e até hoje eu não tinha falado especificamente do que é esquizofrenia, uma doença tão importante, uma doença tão emblemática para a psiquiatria, que a gente nunca tinha abordado aqui especificamente no canal. Então o vídeo de hoje é sobre isso, veio de sugestões que eu coloquei no Instagram, perguntei lá pro pessoal o que eles queriam que eu falasse no vídeo, e veio essa sugestão de esquizofrenia. Eu falei, não é possível, né? Fui procurar os vídeos do canal e vi que realmente nunca tinha feito um vídeo só sobre isso. Já falamos sobre esquizofrenia e violência, já falamos sobre uma outra doença chamada transtorno esquizoafetivo, mas especificamente sobre esquizofrenia a gente não tinha falado. Então, se você acha esse tema importante e interessante, já deixa o like aí no vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, e vamos falar sobre o que é isso. Esse é um transtorno psicótico. O que são os transtornos psicóticos? Transtornos psicóticos são aqueles nos quais a pessoa perde de alguma forma o contato com a realidade. Ela fica psicótica, e psicótica é uma palavra que a gente usa para se desconectar com a realidade. A gente vai ver como isso se manifesta em alguns sintomas importantes. A esquizofrenia, muito antigamente, era chamada de demência precoce. Porque as pessoas, quando não tinha tratamento, elas iam evoluindo mal, elas iam ficando meio apagadas, meio vazias, parece que a mente ia ficando meio desmontada, como se elas estivessem demenciadas, só que isso começava numa idade muito jovem. Então era chamada de demência precoce. Depois se percebeu que não tem a ver com demência propriamente dita, não tem a ver com Alzheimer, não tem a ver com o processo de envelhecimento cerebral, mas esses sintomas realmente podem acontecer. A esquizofrenia, ela tem alguns sintomas que são essenciais, assim. Os principais são delírios, alucinações, comportamento desorganizado, discurso desorganizado e sintomas negativos. Eu vou explicar cada um deles. Alucinações é bem fácil de entender, é quando a gente tem uma percepção que não é real. Então ouve algo que não está sendo dito, vê algo que não está lá para ser visto, sente um cheiro que não está acontecendo. Então é uma percepção sem um estímulo verdadeiro. Na esquizofrenia é muito comum que haja alucinações auditivas. A pessoa ouve vozes, ou falando entre si, né, conversando com uma com a outra dentro da cabeça, ou comentando da vida da pessoa. Olha lá, fulano, tá indo fazer isso, tá indo fazer aquilo, vamos pegar ele, etc. Isso é bem aflitivo e é um dos sintomas bem característicos da esquizofrenia. Pode não estar presente, mas é comum que esteja. Delírios são ideias fixas, ideias que não têm uma ligação com a realidade, são ideias que vêm do nada na cabeça da pessoa e ela acredita naquilo e não tem o que faça a pessoa rever esses conceitos, essa ideia. Ela acha que tem um marciano perseguindo ela, que tem um chip na cabeça, que os comunistas dominaram o mundo, enfim, tem vários tipos de delírios, mas são sempre essas crenças sem uma comprovação na realidade, sem uma ligação no encadeamento lógico de pensamento e que são muito fixas, são ideias que não dá para argumentar e usualmente são ideias assim próprias, né? Não é uma ideia culturalmente aceita, não é algo que aquela tribo ali daquele sujeito ou aquele grupo aceita, é uma coisa da cabeça dele, assim, eu acho que tem um chip no meu cérebro, por exemplo, ou eu acho que estão me perseguindo, eu acho que filmaram a minha casa, instalaram câmeras na minha casa, microchips no meu dente, sabe? Tem coisas bem estranhas e que também são muito aflitivas. Então, esses são os delírios. O discurso desorganizado é um sintoma mais exuberante, às vezes, que aparece mais, porque a pessoa começa a falar, você não entende o que ela está falando, é uma salada de palavras, ela não fala coisa com coisa, não dá para seguir a linha de raciocínio dela. Não é só que ela está agitada e acelerada, mas você não consegue acompanhar o raciocínio, porque uma coisa liga com a outra que não tem nada a ver e o discurso fica absolutamente bagunçado, não dá para compreender. E essa desorganização também pode aparecer no comportamento. Comportamento desorganizado, joga uma coisa aqui, outra coisa ali, bota sal na cabeça, enfim, joga água na televisão. Tem uns comportamentos que você não consegue explicar, que você não consegue entender qual é a lógica, porque realmente não tem. São comportamentos que são desorganizados por conta da doença. O comportamento também pode estar catatônico, ou desorganizado ou catatônico, a pessoa vira tipo um boneco de cera. E por fim, os sintomas negativos. O que são os sintomas negativos? É aquele esvaziamento que levava antes as pessoas a chamarem de demência precoce. A pessoa vai ficando com raciocínio lento, a pessoa vai ficando sem resposta, o afeto, as emoções vão abaixando, ela vai ficando com afeto assim
plano, não se alegra, não se entristece, fica bem essa sensação de esvaziado, né? Você conversa com a pessoa, parece que o sujeito que estava ali dentro foi indo embora, assim, foi se perdendo, e ela fica com esses sintomas que são chamados de negativos. Ela não fica agitada, ela não fica falando, ela não fica com ideias excessivas, ao contrário, fica com comportamento diminuído, ideias diminuídas, fala diminuída, afeto diminuído, por isso são chamados de sintomas negativos. Pelo menos 2 desses 3 têm que estar presentes por um longo período, por mais de 6 meses, para você fechar mesmo o diagnóstico de esquizofrenia. Os sintomas têm que durar pelo menos um mês, então tem que ser uma coisa contínua aí durante um tempo longo, porque é um diagnóstico mais sério que você não vai fazer de qualquer jeito. Às vezes essas alterações são passageiras, são transitórias, e aí você não fecha o diagnóstico de esquizofrenia. Ela acontece mais ou menos ali na idade entre o fim da adolescência e o começo da vida adulta. O mais comum é perto dos 20 anos, 20 e poucos anos, pode acontecer até os 30, eventualmente pode acontecer mais velho, mas é muito raro, normalmente é até os 30 anos, pode acontecer na infância, mas também é mais raro. Normalmente é nessa fase mesmo, depois do fim da adolescência, para o começo da idade adulta, que é o pico de ocorrência tanto em homem quanto em mulher. Nas mulheres tende a acontecer um pouquinho mais tarde, mas também acontece nessa faixa etária. É uma doença que não é tão comum assim, entre 0,5% da população, 0,7% da população. A gente tem 200 milhões de brasileiros, 0,5% dá 1 milhão de pessoas, mais ou menos. Imagina, é 1 milhão de pessoas com esse diagnóstico no Brasil, mais ou menos. O tratamento existe, o tratamento usualmente é crônico, né? Essa é uma condição que tende a ser crônica. Existem relatos, alguns casos de pessoas que se recuperam totalmente, alguns até questionam quando há recuperação total ou diagnóstico. Para muitas pessoas a esquizofrenia, se ela é esquizofrenia mesmo, ela tem que ser crônica. Mas 1/5 mais ou menos dos pacientes, uns 20%, tem um prognóstico bom. A pessoa vai melhorando cada vez mais e pode ter realmente uma melhora bem mais importante. Poucos vão ficar cada vez mais grave, né? São aqueles quadros que não respondem à medicação, e a maioria pode controlar, vai ter um controle dos sintomas, vai diminuir os delírios, vai diminuir as alucinações com as medicações adequadas, né? A gente normalmente usa remédios que são chamados antipsicóticos, justamente porque tiram a pessoa dessa psicose. Então vai diminuindo essa alteração tão grande do comportamento, dá uma organizada no discurso, uma organizada no pensamento, mas a maioria não volta a ser como era. Continua com algum sintoma, continua com um pouco de sintoma negativo. Os sintomas negativos são mais difíceis de tratar, eles têm um pouco mais de dificuldade de responder à medicação, só algumas medicações bem específicas é que vão ajudar. Lógico que o tratamento multidisciplinar é sempre bem-vindo, né? Você fazer uma terapia, não tanto para analisar ali o conteúdo das psicoses, mas para ajudar a pessoa a ter uma inserção, para ajudar a família a lidar com aquele quadro. A terapia ocupacional ajuda muitos pacientes. Existe todo um esforço para reinserir no trabalho essas pessoas, você colocá-las na sociedade, você permitir com que elas trabalhem nas funções que elas conseguirem, ajuda demais na integração. Fico devendo aqui um vídeo especificamente sobre isso, também foi pedido para mim lá no Instagram, um vídeo sobre a inserção no trabalho das pessoas com esquizofrenia. Fica a promessa aqui de um vídeo futuro sobre isso. E o cuidado, né? A gente precisa realmente de medicação, a gente precisa de acompanhamento no longo prazo, cronicamente, para essas pessoas. Elas têm um risco maior de suicídio, cerca de 20% dos pacientes com esquizofrenia em algum momento tenta suicídio, e 5 a 6% deles morrem por suicídio, porque fica muito aflitivo, fica muito desgastante, fica muito perturbador em determinados momentos o quadro, sobretudo quando ele não é tratado. A agressividade não é um problema na esquizofrenia. Eventualmente, pacientes que já tenham uma história de agressividade mais arriscado em homens, e quando não fazem um tratamento, quando eles têm alguma alucinação específica, algum delírio específico, eles podem atuar em função daquele delírio, daquela alucinação, e serem agressivos. Mas sair ficando agressivo do nada, sair agredindo as pessoas, de forma geral, não é o que a gente mais vê na esquizofrenia. Como vale para outros transtornos mentais, é mais comum esses pacientes serem vítimas de violência do que eles mesmos serem violentos. Então tem tratamento, tem que buscar um tratamento adequado, sempre que possível multidisciplinar, mas os remédios antipsicóticos que estão disponíveis na rede pública, eles dão bastante conta aí do recado de tirar a pessoa das crises.
Esse é o resumão do que é esquizofrenia, uma doença emblemática, uma doença muito importante na história da psiquiatria, justamente por levar, né, essa perda de contato com a realidade, ser uma das doenças emblemáticas das psicoses, mas que felizmente os tratamentos avançaram bastante e hoje em dia os pacientes podem ter uma qualidade de vida bem melhor. Sabia desses detalhes aí da esquizofrenia? Conhece alguém? Convive com alguém com esquizofrenia? O convívio com as pessoas com esse diagnóstico é um dos instrumentos mais poderosos para combater o estigma em psiquiatria. Porque você vê que a pessoa que está lá tomando remédio, trabalhando, fazendo a função dela, convivendo harmoniosamente em sociedade, isso é muito bom para combater o estigma, que vocês sabem é sempre um dos objetivos desse canal. Não se esquece de se inscrever, clicar nos alertas e continuar acompanhando aqui, porque de repente eu vou lembrar de alguma outra coisa que eu não falei e você vai gostar de saber.